Boa noite. Vamos lá, Nani. Como é que é, Nani? Que diabo é isso? Os óculos 3D. Em 3D? Isso é pra esconder a joelhada que tu tomou no olho essa semana no MMA? Não é MMA, né? Como é que é? Jiu-jitsu? Respeita a minha modalidade. Tá, olha! Respeita o meu Pilates. Oi, Respeita meu... gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Thales, Ederson, Gustavo. São todos teus amigos, esses. Marcos. Olha, 9 pessoas já. Oi! Tadadá. Oi, mana. Olha que lindo que eu tô usando. Presente da minha irmã. Então, boa noite, pessoal. Vamos prestigiar quem tá na hora. Boa noite, Fábio. Tá frio aí em Portugal? Aqui tá bem calor, nos Estados Unidos. Ainda mais esquentou, Oi, né? Pri. Tudo bom? Paulinha. Então, vamos lá, pessoal. Vamos prestigiar quem tá na hora. Vamos começar hoje a falar da Newton. continuidade ao nosso tema da semana passada. A gente está falando hoje e desde quinta passada, vão ser uma série de 4 lives, a gente está na segunda, e a gente vai falar sobre o Myers-Briggs Test Indicator. O que é isso? É uma ferramenta de assessment, é uma ferramenta que a gente utiliza, né, um testezinho, que a gente utiliza para melhorar as relações, né? Seja a tua relação com o teu cliente, seja, no meu caso, a relação com o meu aluno do Pilates, com o meu paciente, com o meu chefe, com meus colegas de trabalho, com os instrutores que trabalham para mim, enfim. Então, hoje, semana passada, a gente falou da primeira letra, que foi sobre introspecção e extrovertimento, sei lá como é que diz, extroversão. Exatamente. Quando... Isso. E hoje a gente vai falar sobre a segunda letra. O convidado é o Fábio, que é o Fábio Fetter Coach. Ele trabalha com Life Coach, ele é PNL Master Practitioner. E a gente está fazendo essa parceria, a gente tem conversado e tem sido muito legal. Porque na nossa primeira live, que a gente conversou sobre como acessar o cliente, eu acho que tinha umas 2, 3 pessoas. E assim, hoje já tem às vezes 15, 20, 30 pessoas na live. E quando a gente termina a live, as pessoas chamam no direct, vêm perguntar, vêm tirar dúvida, mandam comentários por e-mail. Então tá muito legal. Queria Ah, agradecer sempre a presença de todo mundo que está nos prestigiando e perguntando, porque é isso mesmo que nos move, né, Fábio? exatamente. Então, como tu disseste, esse é um teste de assessment, é um assessment das preferências da pessoa, certo? Existem diversos tipos de assessment. Esse é, só fazendo um pequeno apanhado que a gente falou na semana passada, existem várias. A nossa personalidade é composta por várias coisas, né? Como a nossa cultura, enfim, onde a gente mora, os nossos valores, como é que a gente foi criado, tudo isso molda a nossa personalidade. E uma das coisas que molda a nossa personalidade são as nossas preferências. E o MBTI é um teste baseado nas personalidades de Jung, que visa, ele defende que as pessoas se enquadram em determinados padrões. É óbvio, né? Não somos todos iguais, não é preto e branco, mas são indicadores que facilitam muito a comunicação com as pessoas, certo? Na semana passada a gente falou sobre a primeira dimensão, que é como a pessoa se energiza, não é? Que tipo de ação que a pessoa prefere, que é a dimensão dos extrovertidos e introvertidos, portanto a pessoa ou é introvertida ou é extrovertida, e basicamente
é uma pessoa extrovertida, se energiza ou busca a sua energia em contatos sociais, digamos assim, e na ação, e uma pessoa introvertida busca, enfim, se energiza mais sozinha, com introspecção, mais introspecção do que ação, e mais sozinha do que em contatos sociais. Só um parênteses aqui, eu tenho a live da semana passada e estou preparando para colocá-la no meu canal do YouTube. Eu só estou ajeitando o canal para poder divulgar para o pessoal. Então, antes da última live, quem não viu a primeira, não se preocupe, que depois vai ter acesso nas outras, tá bem? E a segunda dimensão, que é a que nós vamos falar hoje, é sensing versus intuition. Sensing não é de sensível, é sensing da pessoa dos sentidos. E intuition não é da pessoa, digamos assim, previdente, mas mais do sentido visionário. E o que é essa segunda dimensão? Essa segunda dimensão ela é muito, muito, muito importante no que diz respeito ao tratamento, sobretudo, de clientes, porque ela refere a preferência das pessoas em que tipo de informação a pessoa confia mais. Tá, pause. Então, agora deixa eu desenvolver minhas perguntas. Tá, então sense e intuition. Então seria, a segunda letrinha seria o S e o I? O S ou N. O S ou N. E o N vem de? De intuition. É o primeiro N de intuition. Beleza. Então, a primeira não poderia ser outro I, entendeu? Entendi. Então, a primeira dimensão foi lá o I e o E, de introspecção ou extroversão. Agora a gente vai falar sobre sense e intuition. E essa linha dessa dimensão vai nos permitir identificar o quê? Que tipo de informação a pessoa confia mais. Tá, entendi. Certo? Então, o que acontece? Uma pessoa sensing, ela é uma pessoa do real. Ela é uma pessoa dos 5 sentidos. Fatos. Entende? É uma pessoa que, para tu explicar uma coisa para ela precisa de coisas concretas. Ela precisa do agora, ela precisa de 1 mais 1 é igual a 2. Uma pessoa que é da intuição, digamos assim, ela é um visionário. Daquilo que pode ser, entendeu? Tá. Uma pessoa da imaginação. Então, tu imagina o quanto isso faz diferença, por exemplo, na hora que tu vai publicitar o teu trabalho. Uhum. Uma pessoa que é sensing, ela vai querer saber ali, ó, qual é o ganho que ela vai ter ali na hora, entendeu? Tá, ok, eu vou fazer esse exercício e esse exercício vai resolver o quê? Esse exercício vai me levar até onde? Uma pessoa que é Intuition, mas intuitiva não é, atenção, não é intuição daquela coisa do sexto sentido, não é um sexto sentido, é a intuição no sentido de visionária. Tu tem que levar ela para onde é que ela vai chegar. Tá, então vamos ver se eu entendi direito. Então, assim, a que é sense, ela é mais do concreto, tá? Então, é mais do ok, o que isso na prática vai me servir? Prática. O termo é prático e concreto. Isso, entendeu? Prático e concreto. E a pessoa que seria da intuition, que seria mais da intuição, seria aquela pessoa visionária e que vai elaborar, pensar, ok, isso pode ser que tenha algum objetivo para mim. Mais ou menos isso? Tu imagina assim, ó, se tu vai tratar com uma pessoa sensing, tu vai dizer para ela, olha, tu vai fazer esse exercício aqui do Pilates e ele vai te dar uma melhora de 30% na tua elasticidade se tu aplicar isso 20 minutos por dia durante 30 dias. Tem que ter uma informação técnica e objetiva.
tem que ser uma coisa objetiva, porque Ok. e detalhada. Ela não gosta da coisa assim muito La La Land. esotérica, entendeu? Tá. Ela não gosta de uma coisa assim muito. é, a pessoa que é da intuição, ela é alargamento, entendeu? Hum, Ela é associação. Quando tu fala com uma pessoa que é N, metáfora, tu tem que usar metáfora, associação, presente, esse sou eu. Tem que usar associação, tem que levar ela para outro patamar e coisas futuras, entendeu? É aquela uhum. que tu vai dizer para ela assim, cara, tu já imaginou onde é que tu pode chegar se tu conseguir se dedicar ao Pilates regularmente? Qual vai ser o teu ganho na tua vida, na tua qualidade de vida, se Sim, tu. tem que falar, olha aí, tá todo mundo dizendo eu. Tem que falar dos benefícios a longo prazo, no futuro. E na verdade, assim, isso é muito interessante, porque, por exemplo, imagina eu que vou dar uma aula, provavelmente eu sou sense, né? Como é que eu vou me fazer entender e me fazer comunicar com aquele meu possível aluno, meu possível colega, meu possível chefe, ou meu possível a minha equipe, né, de instrutores que eu estou liderando ali, que eu como dona de estúdio, né, possa ter, eu tenho que entender que esse que trabalha com intuition e com sen, ou com intuition mesmo que seja o N, vai ter um entendimento diferente. Às vezes eu vou querer explicar, ser muito técnica, objetiva e dizer citar a ciência e não é aquilo ali que ele vai entender, né? É mais, se tu estiver trabalhando numa equipe e digamos que tu tenha duas pessoas bem polares, né? Uma bem sense e uma bem intuition, tu gera estresse para um sensing se tu falar em muitas transformações, em quebra de paradigma, Hum. que é justamente o que motiva uma pessoa da intuition, Tu vê só. entendeu? Uma pessoa da intuition é quebra de paradigma, é possibilidades, é imaginação, entendeu? É a visão lá de cima. Ela olha tudo como um plano. A pessoa que é sensing é detalhista, entendeu? Ela quer Aham. saber assim, ah, tá, mas É como e se fosse um na lupa e o outro na magnitude. exatamente. Aí a sensing vai querer saber, tá, mas quanto que eu vou gastar? Né? Uhum. Qual é o meu investimento? A pessoa sensing, um líder sensing, ele se preocupa muito com quanto é que eu vou investir agora, quanto pode ser o meu gasto agora. Um visionário, não. Um visionário vai olhar assim, porra, a longo prazo, qual é o meu benefício? Uhum. Ganhos a longo prazo. Uma pessoa que é sensing, ela quer fechar coisas na hora, entendeu? Ela quer concluir, enfim, quer dar um fechamento, quer assinar coisas na hora. Uma pessoa que é de intuition, ela é na era de agora. Aquela de intuition, talvez tu consiga pegar ela depois de 2 aulas experimentais. Uma pessoa de intuition, não, uma pessoa de nem é tão por aí, Nani. A Não, pessoa, mas assim, ó, porque ali tu consegue conversar, vislumbrar, explicar, falar, olha, aqui nesse espaço tu vai conseguir tais coisas, passar esse senso, entendeu? De longo prazo. Tu vai ter uma proximidade para falar sobre esse longo prazo, entende? isso uma pessoa sensing tentando se comunicar com uma intuition, entendeu? Uma Tá, pessoa então como é que uma intuition venderia uma aula para um sense? assim, tu, tu tem que se lembrar o seguinte, tu como líder da tua comunicação, Hum, vai ter que usar sempre um método que abranja os dois. A menos que sim. você esteja falando com uma pessoa em particular, né? Mas se tu for falar de pessoa a pessoa, isso é Uhum, formiguinha. Tem que o grosso dos teus clientes vão ter que vir de um trabalho mais alargado, né? E tu pode ter, uhum. por exemplo,
dois tipos de publicidade no Facebook. Uma sensing e uma intuition, entendeu? Entendi. Imagine onde é que você pode chegar e outra com 30 dias de prática você tem esse resultado. Tu vai pegar pessoas com personalidades completamente diferentes, porque Entendi. vai dizer assim, um dia, imaginar, que isso, né? Que a Sim, outra, tu vai pegar diferentes públicos. Mas aí, por outro lado, a gente volta naquele assunto da primeira live. Lembra que é trazer o público específico, o nicho específico? mas isso não tem a ver, porque a pessoa pode ser do teu nicho, Hum. mas ter uma preferência por uma informação diferente. Ah, tá, entendi. A pessoa pode ser, Entendi. sei lá, eu não sei exatamente qual é o teu nicho, mas imagina que tu vai tratar com atletas lesionados. O Ok. cara pode ser um atleta lesionado, sensing, ou ele pode ser mais intuition, né? Uhum, uhum, Sim, tu vai ter que dizer, cara, olha aqui, ó, a gente vai trabalhar 25 sessões e tu já vai estar 75% recuperado. E o cara vai dizer, bom, isso me serve. O cara da intuition, tu vai ter que trabalhar assim, cara, se tu te dedicar a isso aqui durante algum tempo, tu vai sair melhor do que aquilo que tu entrou antes de tu estar lesionado. Aí o cara vai uhum, dizer, pô, porque o intuition o cara é o cara que quer quebrar paradigma, o cara que quer dar o salto, entendeu? uhum. Tá, entendi. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Lá, por exemplo, na primeira dimensão, tá? A gente descobriu como é que a gente entendia quem era I e quem era E. Uhum. Agora, como é que a gente entende quem é Sense e quem é Intuition? É praticamente a mesma coisa, pensa bem. A pessoa que é sensing vai te fazer perguntas muito específicas, entendeu? Que é o, Uhum, que é o tipo de coisa, quando ela, o tipo de informação que ela confia é o tipo de informação que ela vai buscar, entendeu? Ela vai querer te perguntar exatamente o que é que ela tem que fazer, o quanto ela vai ter que fazer, quanto tempo aquilo vai durar, se ela vai ter que fazer aquilo para sempre ou não, entendeu? uhum, Uma pessoa que é intuition, não. Uma pessoa que é intuition, ela vai ser muito mais aberta, entende? Tu vai poder trabalhar com ela com associações, com trazer exemplos de pessoas que se dedicaram durante X tempo, entendeu? Vai dizer assim, pô, eu tenho um, um cliente aqui que também, pô, pratica a mesma modalidade que tu, chegou aqui, pô, o cara era muito mais travado, tinha uma postura muito pior que a tua, e olha, ele trabalhou afincadamente aqui, claro, e pô, teve um ganho fenomenal e inclusive agora pô, teve um resultado super bom na competição. uhum, Peraí que eu... esse cara, deixa eu conhecer esse cara, entendeu? Porque ele vai gostar, e se tu começar para ele assim, não, mas daí tu olha só, aí a gente vai fazer aqui, ó, meia hora disso, meia hora daquilo, meia hora dessa máquina, e essa máquina é para trabalhar o teu deltoide, essa máquina, o cara vai começar assim, não quero, sabe? Não é, ai, meu Deus, essa mulher fala demais, dá muito detalhe, tá me enchendo o saco, não quero isso. E patela, vai quebrar. a tela de rótulo, eu quero saber de esticar e dobrar a perna, entendeu? Uhum, O intuition, tu tem que ser bem mais alargado. Tem que falar do, do, do ganho geral, né? E o sensing é muito mais no específico, entendeu? O uhum, Christian, ele não tá nem aí muito para os detalhes, entendeu? Porque que acontece? Quando tu vai ao detalhe, tu perde o big picture, entende? verdade, verdade. Tu vê de perto e de longe ao mesmo tempo. Então, o desafio para quem está passando a comunicação é conseguir fazer um zoom e voltar, entendeu? E Entendi.
E comunicar com, enfim, se tu estiver falando com vários clientes ao mesmo tempo, é tu alternar entre uma coisa e outra. Tá. Deixa eu fazer uma observação que eu acho importante a gente situar quem está assistindo, né? Numa das lives, não me lembro qual delas foi, a gente estava falando sobre a importância e a responsabilidade de quem quer comunicar, se fazer entender e se fazer comunicar. Como é que é isso? Vamos supor, no meu caso, que sou uma instrutora de Pilates, tá? Eu quero passar determinado exercício para esse meu aluno, para esse meu cliente. Se ele não está entendendo e se ele não está fazendo o que eu estou pedindo, a responsabilidade é minha, não é dele. Então, muitas vezes acontece isso no Pilates, que a gente fala, meu Deus, eu não sei, parece que é coisa que está acontecendo com essa criatura. Então, assim, não é uma responsabilidade dele, é uma responsabilidade nossa, Total. né? Muito. Então, isso é muito importante. Então, assim, seja qualquer que seja a área, né? Se tu é uma gerente de lojas, que nem a Kátia, se tu é uma esposa querendo se comunicar com o marido, se tu era uma mãe querendo se comunicar com teu filho, se tu é uma advogada querendo comunicar alguma coisa a algum cliente, se tu é uma arquiteta querendo, né, informar e comunicar. Então, essa comunicação ela precisa ser viabilizada. E quem está querendo comunicar alguma coisa, acredito eu, me corrigir se eu estiver errada, é responsável por isso. Se o outro quer comunicar outra coisa, ele também é. Então ele tem que saber qual ferramenta e o meio que ele vai se fazer entender. Na PNL, a gente diz que o significado da comunicação é o resultado que se obtém, né? Hum, Então, até eu dei o exemplo na semana passada e acho que gerou um comentário que foi o cara pergunta para a esposa, né? Ah, o que que tu tem? E ela vira e diz, nada, né? uhum. O cara pode achar que é nada. Ok, não é nada. Muito embora a linguagem corporal, né, o não verbal esteja dizendo claramente que é alguma coisa, a pessoa que é responsável pela sua comunicação não vai dizer nada, né? No mínimo vai dizer assim, olha, depois a gente conversa. Ou Uhum. depois a gente conversa, né? Mas, Perfeito. mas isso é importante. Eu costumo dizer, um exemplo meu próprio, né? Eu costumava sempre afirmar, o que eu disse não foi isso, né? Eu não sou responsável por aquilo que tu entendeu, mas isso não é uma comunicação responsável. Eu depois comecei a estudar, e principalmente na PNL, eu aprendi que essa é uma forma muito fácil da gente ter problemas, né? Sim, Tu criar sim. problemas. Então, É como se tu não tivesse nem aí, tipo, ok, não é minha responsabilidade, eu estou tirando meu corpo fora. às Só vezes que pode, isso não é responsável, é isso que tu falou. Não é exatamente. uma comunicação responsável. Às vezes pode ser que eu não esteja efetivamente nem aí, mas Sim. não acredito que uma pessoa. É muito difícil ver um exemplo hoje, né, com o nível de consciência que eu tenho, é muito difícil ver um exemplo onde eu poderia aplicar esse desleixo, digamos assim, com tranquilidade, entendeu? Porque mesmo que seja uma coisa que não vai me afetar diretamente, se a outra pessoa não entender corretamente aquilo que eu estou falando, vai gerar um problema para ela, né? Hum. E isso vai prejudicar o quê? O meu networking. Hum. Networking é confiança. Então, para a pessoa, imagina que eu fui desleixado naquilo que eu respondi para uma pessoa, mesmo Naquilo que tu tentou comunicar. é, porque assim, tu vai, na medida do possível, tu vai afinando, tu vai sintonizando na pessoa, né? E a pessoa te dá dicas daquilo que ela entendeu ou não. Tá. Hoje mesmo, eu tava com um colega trabalhando e na noite passada aconteceu um problema no trabalho e eu acabei cometendo um erro. Eu fiz uma coisa errada.
Mas eu fiz uma coisa errada, porque no dia anterior o mesmo problema foi resolvido de uma forma errada. E aí eu resolvi o problema que nem exatamente da forma que tinham corrigido. E eu estava explicando isso para um colega e ele estava com o telefone na mão. E eu olhando para o telefone, né? E eu falei para ele, cara, presta atenção, eu estou te ouvindo. Eu expliquei e no fim das contas ele entendeu errado. Uhum. E aí eu falei, quando a gente começou a falar, eu te disse que tu não ia entender. E chegou no Sim, final, tu não sim. entendeu. Então É falhou a claro, comunicação. eu Falhou falei a comunicação aí. Sim. numa E boa, daí porque essa falha da comunicação, ela pode se perpetuar, né? se eu não fosse responsável por aquilo que eu estava fazendo, eu teria falado, ele tinha me dito que estava entendendo, porque estava me ouvindo, né? E eu tinha deixado passar. No Sim. final da história, na verdade, ele não entendeu nada, e eu tive que repetir de novo, mas ele é meu Uhum. amigo, e a gente ainda brincou, né? Eu até falei, porra, da próxima vez que eu mandar tu largar o telefone, tu larga, não sei o quê, papai, a gente deu uma risada. Sim, mas tu teve esse bom senso de falar, ok, você entendeu e daí checou essa informação, entendeu? Quando eu terminei, eu perguntei para ele, é assim, não é? E aí o cara começou a, enfim, a me falar e a me responder de uma forma errada. Sim, ele foi te explicar o que ele tinha entendido e não era o que tu tinha comunicado. Eu pedi para ele me explicar. Moral da história, ele me explicou tudo errado. Eu falei, eu te disse que não estava prestando atenção, entendeu? E aí, Entendi, hoje eu entendi. expliquei de novo, para a informação ser passada corretamente. Aquilo provavelmente não ia me afetar mais, porque a partir da semana que vem outra pessoa que está trabalhando no 24/7, então, né, Uhum. não era problema meu. Mas nós que somos pessoas conscientes das nossas relações, nós que somos pessoas que sabemos da importância de manter um bom networking e sabemos que o networking começa com confiança, entendeu? A gente tem que estar sempre atento a isso, sempre. Uhum. Não é uma Deixa eu te perguntar responsabilidade uma coisa. que É, a irmã aqui está perguntando. isso. Não é Sim, irresponsabilidade dele também. Eu pergunto se entendeu e digo, ó, e digo, faz e me mostra. Isso, ela tá checando. Exatamente isso, Kátia. Foi esse o exemplo que o Fábio deu. E a gente estava falando ali antes sobre essa comunicação. Ah, tá, desculpa. a Fábio perguntou se não é responsabilidade dele também. É, mas acontece que eu não consigo dividir essa responsabilidade, entende, Fábio? Se eu dividir, vai dar um problema. Então, inclusive tem um livro muito legal sobre autorresponsabilidade que chama Extreme Ownership. É um livro que foi escrito não sei se foram Rangers, não, foram SEALs, né, Navy SEALs que tiveram no Iraque, e, e eles explicam, e hoje eles são consultores, e eles aplicam as teorias de liderança que eles usavam enfim, enquanto militares, né, e que usaram com diversos casos, diversas aplicações que eles usaram enquanto militares, hoje eles aplicam em consultoria em grandes empresas. E o que eles explicam aqui de autorresponsabilidade é que na cadeia de comando, né, seja para cima, seja para baixo, seja para o lado, se tu for um líder, mesmo que tu seja o último da cadeia de comando, ainda assim tu pode ser líder, tu é pelo menos líder de ti mesmo, tá? Mas dentro da cadeia de comando, tu tem que ser responsável pela comunicação para cima, para baixo e para os lados, entendeu? Mesmo Entendi. quando tu não é o elemento mais graduado, digamos assim, da tua equipe, quando tu vai comunicar com o teu chefe, tu tem que garantir que ele compreendeu com exatidão aquilo que tu queria comunicar. Quando tu vai comunicar com um colega, tu tem que garantir que o cara compreendeu com exatidão aquilo que tu queria comunicar. Se tu é E, o líder, tu tem a responsabilidade máxima, pode ser isso? não, a premissa é, tu é sempre líder. Tá? Tu pode não ser o CEO da companhia, mas tu é sempre líder. Pelo menos só de ti, mesmo que tu seja recém-chegado estagiário. Entendi.
líder. Então, tu tá lá embaixo na pirâmide da empresa, tá? Mas se tu assumir um papel de liderança e de responsabilidade na comunicação, tu vai sempre te certificar que para quem tu comunica, seja ele superior, seja ele da mesma hierarquia, ou seja ele inferior, que a pessoa compreendeu com exatidão aquilo que tu queria comunicar. Entendi. Entendeu? Então, nós, Interessante. como empreendedores, né, como autônomos, como tem uma pessoa que é dona de uma loja, né, dona de um comércio, tá o Newton, que trabalha também com advocacia, né? É muito importante, na advocacia, então, olha a responsabilidade da comunicação, o quanto é importante, né? O Newton falou ali, essa premissa não é sempre verdadeira. Falando que a responsabilidade da comunicação, quando a gente estava falando sobre a essa coisa da responsabilidade de quem quer fazer se entender ser, né, sempre de quem quer comunicar. Não sei o que ele quis dizer com isso. Enfim. Aliás, ele explica melhor, porque para mim é uma coisa bastante. Depois ele chama no direct. Ele pode colocar aí, de repente a gente ou manda no direct, e de repente semana que vem a gente faz um comentário. Isso. Para mim, não tem alguma dificuldade em ver não ser uma coisa absoluta a responsabilidade da comunicação. Eu acho que Entendi. Nossa, muito bom. Gostei dessa dimensão de hoje, hein? As outras duas letras, quais são? Só pra gente matar uma curiosidade breve. Depois a gente volta pro S e pro N. na próxima dimensão vai ficar para semana que vem. Ai! Tchan, tchan, tchan! Cenas do próximo capítulo. Não, a próxima dimensão também é importante, tá? A respeito como é que a pessoa prefere tomar decisões. Portanto, se aqui ela está pegando a informação que ela confia, né? Na próxima é como é que ela decide. Então, também tem. Hum. Então, mais coisas aqui sobre, Ai, sobre eu também, gurias. Olha ali as gurias, tô curiosa. A Fábio tá rindo. Ai, meu Deus, a mulherada tá tudo louca aqui. o enlouquecido. Ah, Então, então tá, ó, vamos fazer uma revisão. Primeira dimensão, a gente falou de introspecção e extroversão e como que a pessoa se energiza, né? Se ela fica mais quietinha num canto, ela se energiza lendo um livro, recolhida, pensativa, ela pode ser I. E se vou, ela é vou dizer aqui as palavras-chave, ok? Para e I. Uma pessoa ela faz, pensa e faz. Uma pessoa I, ela pensa primeiro, faz, depois volta a pensar. Uma pessoa E, ação. Uma pessoa I, reflexão. Uma pessoa E, tá. fala sobre as coisas. Uma pessoa I, pensa sobre as coisas. Ótimo, excelente. Tá. Uma... Agora a segunda dimensão, que é o S e o N. Não me corta. Ai, meu Deus, mas é que eu já quero saber das outras. Ai, desculpa. Uma pessoa E é expressiva. Uma pessoa I é contida. Uma pessoa E, interação. Uma pessoa I, concentração. Ok? Uma Super. pessoa E, alargamento de interesses, outdoor. Uma pessoa I é profundidade, indoor, recolhimento. Tá? Ah, tá. Vamos lá, então, passar pro... Fantástico. Adorei essas palavrinhas, hein, que definem I e E. Ajuda muito mais a entender, Fábio. É, Muito a, legal. o sensing e o intuition têm as suas palavras também, tá? O sensing são fatos, o intuition são ideias. Tá. Tô anotando aqui. Tá anotando? Boa. O sensing, específicos, coisas específicas. O intuition, big picture, tá? Panorama geral. O sensing,
realista, o intuition, imaginação. O sensing, aqui e agora, e o intuition é uma antecipação para o futuro. Imagina só aquilo que vai acontecer quando a gente tiver 90 pessoas assistindo a nossa live. Entendeu? A Nani, como sensing, ela está olhando ali 9. Eu, como estou olhando 9 vezes infinito, entendeu? Perfeito exemplo, adorei. Sensing, prático. Intuition, teórico. Tá? Observação. Quais são os fatos? Observação. E o intuition, conceitos. Fantástico, adorei. Essas palavrinhas aí ajudam muito a facilitar o entendimento e a percepção do outro. Exatamente. Tu vê, é tão fácil que eu, em 1 minuto de explicação, tu já disse, eu sou sensing. É muito fácil da pessoa Se identificar. identificar e é fácil também de tu identificar os outros. Porque daí agora tu começa a pensar nas pessoas ao teu redor. Olha, a Fábio, eu penso 9 elevado à potência que cada um faz a propaganda. Nossa, põe intuition nisso, hein? Põe N nisso, é um Nzão. Eu penso em 9 elevado alinhamento com Marte e estamos na era de Saturno. Cadê a Lisier? Não tá aqui. Cadê a Lisier? Ela tinha que estar aqui para nos falar o que é o Sense, porque ela deve ser o... Não, Intuition. Ela deve ser Intuition total. Então, todos os amigos Fantástico, dela fantástico. menos ela. Então, olha, por exemplo, para tu identificar uma pessoa sensing ou intuition, por exemplo, uma pessoa que usa muitas metáforas, é uma pessoa de intuition, entendeu? Porque daí é associação, lembra? Intuition é associação. Se a pessoa não fala de metáforas, se ela fala de fatos ou conta as coisas faz, um casal pode dar certo com os opostos? Sim, pode. E, inclusive, Rose, saber esse tipo de coisa permite que tu compreenda melhor por que às vezes as coisas não estão dando certo. Entendeu? Imagina, o cara quer saber, imagina que, hipoteticamente, se eu e a Nani fôssemos um casal, ela é sensing e eu sou intuition. Ela ia querer saber, mas na viagem a gente vai ver qual restaurante, quanto tempo, quanto é que a gente gasta lá, não sei o quê. Irmão, agora, vamos lá, vamos ver, vamos explorar, vamos. Porra, imagina quantas coisas. A Fábio ela vai viajar, a Nani vai viajar, né? Vai para a Itália. Fazendo um roteiro. Eu fiz isso ontem. Para aí, porque agora a gente tem que fazer um calendário. Eu quero saber na segunda, onde a gente vai, na terça. Aí, ó. Aí, pai, não sei o quê, daí eu entro no restaurante ao 12h32 e tenho 42 minutos para comer. E o cara, o intuition aqui, não, pô, o cara pensa na Itália, o cara já começa a ver massa, sorvete, mil coisas. Não, mas olha só, deixa eu fazer um relato pessoal, assim. Certeza que eu sou sense, mas eu tenho aprendido a ser mais intuition, sabia? Porque eu tenho visto que quando a gente é muito olhando de perto, a gente perde outras coisas. Então eu tenho aprendido a dar essa ré para olhar tudo de longe e aproveitar mais. E quando é necessário, eu faço zoom. É o famoso tá perto demais do elefante para olhar ele. Sim. Então, é engraçado porque eu me obriguei a aprender a ser sensing por causa da minha profissão. Trabalhando como programador durante muitos anos e trabalhando com projetos, tu começa no big picture, mas tu vai ter que ir quebrando a coisa até o mínimo detalhe.
Então, eu aprendi a ser sensing. E eu sei ser sensing, mas, digamos assim, não me é agradável. Não é o que eu gosto, não é o que me sai natural. O meu natural é iniciar projetos, por exemplo. É começar naquela coisa visionária. Aí tu vê, olha como é legal tu ter duas pessoas assim trabalhando juntas num projeto, né? Uma pessoa que vai pegar e vai dizer, vai lançar a coisa lá para cima, e a outra que vai quebrar aquilo em tantos pedacinhos para até ser peças realizáveis, né? Porque, por exemplo, tu já deve ter conhecido muitas pessoas que são intuition que não conseguem concretizar nada. Ah, é verdade. E me dá nos nervos. Por quê? Porque é um conceito, é uma ideia tão larga que depois pega por onde? Pois é. Mas Entendeu? aí, ó, olha só. É bem como tu falou. Deve ser bom trabalhar em equipe assim, porque um consegue fazer vislumbrar as coisas lá na frente, ou fazer essa coisa do visionário, do empreendedor, do tarará, e o outro tá na vida prática ali. Só que vamos combinar que às vezes a sensação é que o sense é que se lasca mais, né? Porque mete a mão e acaba vivendo a vida prática. O outro parece que fica tipo lá, vamos lá, um dia, não sei o quê. É assim, sim e não, depende primeiro, como é que as coisas são organizadas. Outro ponto importante é, se houver esse conhecimento, entendeu? O Fábio é intuitivo, ele pensa a big picture, né? E aí ele transcreve esse plano de forma que a Nani consiga quebrar aquilo em tarefas executáveis. Ah, É um trabalho de parceria, entendeu? hum. Trabalho de parceria. Então, se é o sensing que tem mais trabalho, eu acho que não necessariamente. Até porque uma coisa é tu definir, né, os detalhes, outra coisa é tu executar os detalhes, porque depois a execução Pois é. é Mas deixa física. eu te perguntar uma coisa. Sim, eu acredito sim que se completam, mas tu entende a minha dúvida? Não é introspecção e intuição. Não, eu tô Tá, tá. falando que a minha amiga falou, qual que eu sou? Eu falando que achando que ela é I e N. Boa. Mas tu entendeu a minha dúvida? Que parece que a coisa do partilhar e do hands-on fica com o sense. E o outro fica só lá no La La Land, dando as ideias. Na verdade, o hands-on pode ser dos dois, na hora de, assim, olha, imagina, eu tive a visão, Tá, aí partiu aquilo em pedacinhos, tá. tarefas. E aí, beleza, agora a gente divide as tarefas, Ah, tá, ótimo. entendeu? Não necessariamente quem consegue ir ao detalhe é quem vai executar aquele detalhe, né? Porque senão parece que um tá no sofá só mandando boca para cima. Exatamente. Não, mas Ó, e tem uma outra pessoa que tá pensando a mesma coisa, ó. arroz. Penso que quando você se esforça, ser o que não é, fica forçado. Ok, eu acho que sou sense e sempre me sobrecarrego no trabalho. É, Tu mas entendeu? Foi a mesma dúvida que eu tive. é assim, mas isso é uma questão da tua função. Porque imagina que se tu fosse uma chefe sensing, tu ia dizer, olha, eu quero que as coisas sejam feitas assim, 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 e as tarefas são essa, e vocês façam. Qual é? Isso, para mim, na minha visão, não tem diferença entre a pessoa pensar, pô, se a gente bolasse um plano para fazer crescer o nosso estúdio, ou se a gente tivesse uma marca, um estúdio para vender uma franquia, por exemplo. Uhum. Mas como é que a gente faria isso? Pô, pensa bem, se tivesse uma franquia, se organizasse para um contrato, se organizasse não sei o quê. Eu como Intuition, eu falo em contrato. Uhum. Contrato lá dentro estão as cláusulas.
entendeu? Uma pessoa Entendi. sense é que vai pensar assim, tá, mas tem que ter uma cláusula de permanência mínima, tem que ter uma cláusula de rescisão, tem que ter uma cláusula se a pessoa modificar a minha logotipo. Para mim, eu disse, cara, eu sei, fala com a tua irmã, ela que põe isso no contrato. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Falta 15 minutos para fechar uma hora e tem um monte de pergunta, um monte de comentário. Vamos ler. Vamos a Olha elas. que legal, ó. Ó, acho que talvez dê essa sensação porque a prática parece mais que a teoria, né, Pri? Eu acho que pode ser. Me Porque parece que o sense é a curto prazo, o intuition é médio prazo. o intuition é vislumbrar o futuro, sim. Tá, então é Se longo prazo, médio e longo prazo. longo prazo, sim. E o sense seria mais aqui agora, vamos lá. Uhum. Nossa, fantástico. Tá, vê se tem mais alguma pergunta ali em cima. Penso, entendi. Cada um sofre ou arca de acordo com a sua realidade. O que será que ela quis dizer com isso? Sofre ou arca de acordo com a sua realidade. É porque o pessoal acho que o pessoal tá dizendo que o fato do sensing ser prático é ele que vai empilhar os tijolos. Não é isso que quer dizer, entendeu? Tá, Um cara intuition, o cara vai fazer um esboço, né? Porra, Nani, vamos desenhar o teu estúdio? Vamos. Aí eu vou pegar um papel aqui, vou fazer um quadrado, vou dizer assim, aqui ficam as máquinas, aqui não sei o quê, aqui fica um banheiro. Tu, como sense, vai querer dizer assim, não, tá, mas o banheiro tem que ter 3 por 4, o não sei o que tem que ter não sei o que, entre as máquinas tem que ter tanto de afastamento, detalhes que a mim, como não intuition, interessa. não me interessam. E Mas tu tu entende? Tá, tu entendi. vai fazer esse detalhamento. Depois, pode ser que seja eu e tu arrastar as máquinas juntos, entendeu? Entendi. O hands-on não quer, o cara ser sense não quer dizer que ele vai ser o mão na massa. Quer dizer que ele é que vai se lembrar e que vai querer saber os detalhes de determinada coisa. Ele é que vai, o cara que é sensing é que vai estar preocupado com o custo imediato, por exemplo, entendeu? E o Ele que cara, vai estar ligado na planilha no final do mês, que vai ver se vai fechar a conta, se vai sobrar dinheiro no estúdio. O Intuition vai estar lá ainda fazendo desenho, botando coraçãozinho. quando a gente for abrir um estúdio, eu e tu, para tu querer fazer negócio comigo e abrir o estúdio comigo, tu vai querer ter essa planilha, Sim. entendeu? Tá, agora vamos transportar isso para o cliente. Beleza? Vamos lá. A gente vai comunicar com um cara sensing, informação específica, certo? Realidade, detalhe, aplicação imediata, Uhum. exemplos concretos, fatos, observações, informação presente, sequencial, muito importante, informação sequencial, entendeu? A gente vai Tá. começar aqui, tu vai ganhar, e aí durante 2 semanas a gente vai fazer assim, depois a gente vai aumentar, e depois sequencial, plano, entendeu? Uma pessoa sensing precisa de um plano, precisa saber, a gente vai ter 13 Plano. semanas daqui até o final do ano, nesse dia não tem porque é feriado, ela quer um plano, ela quer botar num Tá. calendário, E usar a pessoa Intuition. usar palavras também que refiram aos 5 sentidos, porque é isso que ela entende, entendeu? Então, a gente consegue sentir isso, consegue ver isso, tá ouvindo, como é que isso te soa? Depois também tem, bom, isso talvez seja papo para uma outra live, né? Perceber se a pessoa é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, porque isso também condiciona a tua comunicação. Então, tu pode melhorar a tua comunicação. Mas, enfim, com uma pessoa sensing, tu vai usar termos dos sentidos. Consegue ver isso? Consegue, entendeu? Aí, uma pessoa intuition. Big picture, drafts,
brainstorming, entendeu? Brainstorming com intuition funciona muito bem porque gera ideias novas, malucas, ideias que vão motivar aquela pessoa. Calma aí que eu vou acender a luz. Não incomoda uma pessoa que é intuition com demasiados detalhes, entendeu? E pequenez e coisinha. Isso aí, o cara do intuition, ele não tá. Vaza. Não tem paciência para isso e não consegue entender, né? Não tem. Tu tem que fazer um outline das coisas, entende? Tem que dizer assim, olha, no primeiro mês a gente vai trabalhar tal coisa, no segundo mês a gente vai trabalhar mais orientada para não sei o quê, no quarto mês a gente vai estar trabalhando mais força. Um cara que é sense, tu vai dizer assim, olha, a gente vai aumentar 10% a carga e diminuir não sei quantas repetições a cada não sei o quê, e os exercícios vão ser esses e não sei o quê, e é tanto de descanso, blá, blá, blá. É assim que tu vai convencer um ou outro, entendeu? Entendi. Realmente, o Intuition, tu empolga ele com as possibilidades. E um cara que é sensing, tu empolga ele com a realidade, entendeu? Uhum. Tô anotando aqui porque isso é muito fácil de aplicar isso na nossa prática. Se tu vai conversar com uma equipe, por exemplo, o cara que é sensing, ele conversa prática, direto ao ponto e com detalhes, tá? Uma comunicação com pessoas do Intuition é mais jogar conversa, entendeu? Puxar pela criatividade, por Vou dar exemplo. o exemplo aqui que tu usou hoje, um assunto que a gente estava falando no WhatsApp, tu falou isso, dois, aquilo, três, aquilo. Para mim foi muito fácil entender aquilo. Lembra, agora eu gostei do jeito que tu explicou, porque antes estava tudo meio enrolado, meio. Porque um cara que é intuition, ele liga pontos, entendeu? Então, ele não precisa desse esquema. Um cara que é intuition, ele faz as suas próprias associações enfim, faz suas próprias interpretações. Então, ele vai entender mais metáforas. Entende? Uhum. Né? Um líder, um líder sensing lidera pela experiência. E ele vai sempre procurar coisas mais imediatas, lucro imediato, quanto é que é o custo imediato. Um cara que lidera como eu não gosto de usar a palavra intuitivo, né? Mas pronto, um cara que é intuition, que é um líder, ele é mais pelo insight, entendeu? Mais pelo entendimento das Ele é coisas. mais reflexivo, né? É mais assim, o cara, pô, o que que isso quer dizer? Entendeu? O que que será que isso quer dizer? Entendeu? É aquele cara que tu planta uma coisinha e aquela ideia germina, Uhum. né? Por exemplo, se a gente for falar em mudanças, né? O cara que é sensing, ele quer saber imediatamente quais são os custos e os benefícios, né? E ele tem a tendência a gostar mais da mudança pela praticidade, entendeu? Ele tem a tendência a gostar mais da mudança pela praticidade. O cara que é intuition tem mais a mudança que chama a atenção dele é aquela que vai quebrar paradigmas, aquela da imaginação. Ele não vê o impacto do aqui e agora, mas o impacto no futuro, para onde é que aquilo vai levar. Por exemplo, conflitos. Para tu resolver conflitos com uma pessoa que é sensing, é falar nos fatos. O que aconteceu? O que exatamente aconteceu? Entendeu? E uma pessoa que é intuition, tu resolve o conflito com ela querendo saber o significado daquilo que aconteceu.
entendeu? E qual é o padrão daquilo que aconteceu, entendeu? O padrão por trás daquilo. Isso é importante, entendeu? Interessante isso de como resolver. Porque, imagina, tu tá falando com uma pessoa que é sensing, tu tem um conflito com uma pessoa que é sensing, e tu tá falando para ela assim, cara, mas tu não tá compreendendo que naquele contexto, Vai continuar não compreendendo. não, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Tu não vai conseguir comunicar. Porque aquilo pro cara, ele vai dizer, velho, a gente combinou uma coisa e tu fez outra, É, sim. entendeu? Super Então, entendo isso. Fábio, deixa eu te falar, falta 4 minutos para acabar a live. Ó, a Sense objetiva dizendo que falta 4 minutos. vou só falar mais umas coisinhas aqui rapidinhas, então. Por exemplo, o que gera estresse num cara sensing? Ser muito vago, entendeu? Ok. E mudanças muito bruscas, Bruscas, mudanças sem mudanças, aviso prévio. né? A questão é mudanças em que não sabe muito bem o que vai acontecer, entendeu? E, Sim. E, e o que gera estresse num cara que é intuitivo? É começar a falar de coisas muito específicas e tradicionalismos ou manter o mesmo padrão, o mesmo, enfim, não dá liberdade, não. não deixa a pessoa dar asas, no caso, para a imaginação dela, no caso. Ou para ela ter essa liberdade de fazer o big picture e ficar à vontade. Exatamente. Muito bom. Gente, E foi muito legal hoje, hein? Nossa, gostei. Cada dia, cada live tá ficando melhor, hein? Tô gostando desse negócio. Fábio, muito obrigado, muito obrigado. Foi muito legal. valeu. Obrigado a todo mundo que está participando, que está assistindo aí, nos prestigiando. Obrigado. Olha, gente, teve gente de todo lugar. Do Ceará, de Curitiba, lá do Rio Grande do Sul. Nossa, muito bom. Muito obrigada por estar todo mundo prestigiando e participando com a gente, Cara, vi mesmo. né? Obrigado, Pri. Obrigado, Gurias. Vamos aí, então, semana que vem. Quinta que vem, a gente tá junto aí para falar da terceira dimensão, né? Exatamente. A terceira dimensão e a penúltima letrinha. Tan, tan, tan. Eu tô louca pra saber dessa letra. Os T's e os F's, os thinkers e os feelers, os pensadores Ah, tá. que sentem. F e o quê? Como é que é? T de thinker, Tá. F de feeler. Ah, tá. Um que pensa e o outro que sente. É o padrão de tomada de decisão. Show, 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 show. Legal. Pessoal, Muito legal. quem é que não fez lá ainda quem é que ainda não segue a Nani no Instagram? Quem tem que seguir o Fábio, ó, sigam o Nani Krieger e o Krieger Pilates. Mas antes sigam o Fábio Fetter. Ai, meu Deus. Fábio, muito obrigado, muito obrigado. Se a gente cair aí, deixa o meu beijo para todo mundo. Ó, a Laura, minha filha, já tá batendo na porta ali. Mãe, mãe. E o que mais que eu ia dizer? Pessoal, sim, vou divulgar, Newton, não se preocupa, vou divulgar, me passou, mas vou divulgar lá sim, e eu não sei se tu pegou, Newton, vou botar disponível essas lives no YouTube também, beleza? Opa, quem segue todos tem direito a sentar na primeira fila na próxima live. Viva! Viu? Olha aí, ó, conexão Brasil, Estados Unidos e Portugal. Muito legal. Vou botar aqui meu óculos, Viva! Xavier. Ai, meu Deus, lá vai ele com os óculos 3D. 30 segundos, 30 segundos, galera. Beijo, gente. Valeu. Tchau, Fábio. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Quinta-feira tamo junto aí. Tchau, Valeu, Fábio. Brigadão. Bom descanso aí. beijo, Brasil, beijo, 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 gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.